Voltamos. Podemos iniciar? Todo mundo animado? Pessoal, eu quero lembrá-los, quem tem perguntas, tá? Nós temos o pessoal aqui de apoio, é só você levantar a mão com seu papelzinho, com sua pergunta e entregar a um dos nossos voluntários. O pessoal do YouTube também pode fazer pergunta. Nós temos uma pessoa que vai pegar a pergunta de vocês para passar ao palestrante, tá? Então não esqueçam. Alguns estão perguntando sobre o material do Dr. Eli. Quem fez a inscrição no Simpla vai receber no e-mail tanto a apresentação quanto a apostila. Então, quem não fez a inscrição, corre lá. Dá tempo ainda de você fazer para você receber todas as informações. Vamos começar agora essa sessão com um momento muito especial. Eu quero chamar a Paula França para vir aqui. Ela vai entrar, gente. Peraí. A Paula França, nós vamos falar um pouquinho no painel da tarde sobre como a SBB iniciou o projeto da Bíblia em Braille. Mas a Paula França, a grande referência é que ela foi a pessoa que bateu na porta da SBB e falou assim, ó, se todo mundo tem a Bíblia, por que o cego não pode ter? Se todo mundo tem a Bíblia, eu preciso da Bíblia em Braille. E aí iniciou-se um grande projeto no Brasil. E à tarde nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Eu vou passar o microfone para a Paula França, que ela vai se apresentar, e o professor dela também, André. Bom dia, pessoal. Bom dia, bom dia. Felicíssima por vocês deficientes estarem aqui. Só falar uma coisa para vocês antes de me descrever. O meu ministério começou com o trabalho na SBB, antes da SBB, foi na ADVEB, porque nós estávamos preocupados em integrar os deficientes nas igrejas há 30 anos atrás. E nós hoje estamos falando sobre isso. Não é uma bênção? Vamos aplaudir Jesus? Gente, Jesus é maravilhoso. Então, depois desse ministério que começou lá com os deficientes na ADVEB, que nós fundamos 4 meninas cegas, é que eu cheguei aqui na SBB, e aí a Sociedade Bíblica depois vai falar sobre isso. Bom, vou me descrever, tá? Eu estou sentada numa poltrona, que eu não sei que cor que é, vermelha. Estou com apoio aqui. Eu sou branquinha, né? Sou branquinha? Sou um pouquinho branquinha. Os olhos um pouquinho clarinho, estou com cabelo azul, estou com um boné, pode ser? Não, um chapéu com um rabinho atrás e mais uma pele, jaqueta branca e preta, calça preta, sapato branco e preto, da Nike. Patrocinado pela Nike. Então, gente, olha, Jesus é maravilhoso. Vocês creiam que Deus não abandona ninguém. Nós somos incluídos. E Ele quer que a gente esteja incluído. E o jeito que eu gosto de ser tratada, é eficiente e sem visão. O que vocês acham? Eficiente. A pessoa que sai lá da Zona Leste, sem enxergar, com 4 ônibus, chega no ônibus da SBB na Armênia e chega até aqui, que ele é eficiente, sem visão. Então, amém por vocês estarem aqui. Sejam bem-vindos todos que estão vindo de outros lugares. O pessoal que está aí no YouTube, sejam bem-vindos. A gente vai tentar tocar alguma coisinha aqui. Eu estou com um instrumento aqui que chama saxofone. Ele é de uma família de mais ou menos 5 pessoas. O meu é o barítono, que é um gordão. E é grande. E o meu professor, fala agora de você aí, Mimília. Você. Bom dia. Eu sou o professor André, sou professor de música. Nós temos uma escola de música em Guarulhos. E eu sou filho de pastor. E eu, em nome da igreja, eu queria pedir perdão para vocês, porque a igreja... Eu falei para o nosso pastor agora que estava ministrando que eu estou sendo extremamente impactado pela palavra.
né? E tem um desafio a fazer para cada um de vocês, que vocês aprendam um instrumento, que vocês aprendam a expressar o sentimento de vocês através da música, tá bom? Deus abençoe. Eu tenho que me descrever? Eu estou com saques alto, calça jeans, blusa azul, tá bom? Deus abençoe vocês. Obrigado.
Parabéns, Paula França, André. Foi muito emocionante. Pessoal, nós estamos aqui no espaço do Colégio Instituto Presbiteriano Mackenzie, que foi um grande parceiro deste evento. Então, sem eles, não seria possível realizarmos um evento num espaço tão estruturado, acessível. Então, nós somos gratos ao Instituto Presbiteriano Mackenzie. E eu quero chamar o presbítero André Ribeiro, que ele é diretor do Instituto Mackenzie, e ele está representando o Dr. Milton Flávio, que é presidente do Instituto Presbiteriano Mackenzie. Uma salva de palmas. Muito obrigado, bom dia. Eu estou aqui, como já foi dito, representando o Dr. Milton Flávio, nosso presidente do Mackenzie, do Instituto Presbiteriano Mackenzie. Ele está em viagem no exterior, gostaria muito de estar aqui, mas, por motivos óbvios, não pôde, pediu que estivesse aqui para dar uma palavra, uma saudação. A SBB é uma entidade maravilhosa, muito importante, faz um trabalho espetacular. É uma honra para o Mackenzie poder patrocinar ou estar ajudando o SBB de alguma forma. Este evento que está sendo feito pela SBB é um evento muito importante para a SBB, mas para o Mackenzie, mas para além dos muros do Mackenzie e da SBB. Nós precisamos pensar nas pessoas que precisam de cuidado. Não foi assim que Jesus fez? Não é esse o exemplo que nós temos? Ele não cuidou das pessoas que precisavam de maior cuidado? Nós não temos vários exemplos bíblicos a respeito disso? É esse cuidado que nós temos que ter, e eu quero dizer para os senhores e para as senhoras, que o Mackenzie tem projetos de inclusão. Tem projetos de inclusão de alunos que chegam aqui no Mackenzie, alunos e famílias, muitas vezes desesperadas, porque não conseguiram colocar seus filhos numa escola para ter o cuidado que precisa ter. E graças a Deus a gente tem esse projeto e a gente vem evoluindo o projeto. Pessoas que chegam com vários tipos de deficiências. E que nós precisamos, inclusive, e até por motivos legais, contratar professores especializados para cuidar dessas pessoas. Isso é um investimento na família, é um investimento nas pessoas. Não só isso, nós também temos projetos de contratação de pessoas com deficiências, e esse é um projeto muito divulgado de inclusão. Porque pessoas que precisam de emprego e que muitas vezes têm dificuldade de conseguir emprego. E a gente tem conseguido trabalhar essas pessoas que têm uma nomenclatura, enfim, dada pelo governo, chamada de PCD, mas que nós precisamos cuidar dessas pessoas. E a gente tem obtido, e o Mackenzie tem obtido, excelentes resultados, tanto com os trabalhos dos alunados, professores, educação, quanto a questão laborativa, as pessoas que precisam trabalhar. Então, esse tema é absolutamente atual, é absolutamente necessário que nós falemos a respeito da inclusão dessas pessoas, para além dos muros, para que outras escolas, outras instituições, quem sabe outras pessoas possam fazer trabalhos também de inclusão com o mesmo significado. Então, parabéns, SBB. Parabéns, SBB, porque é um assunto atual, é um assunto importante e que precisa ser tratado e trabalhado. Eu quero também agradecer, e já parto para a conclusão, ao pastor Erni, nosso parceiro, nosso companheiro, uma pessoa querida,
E o nosso preletor, o pastor Erli Prieto, que dará a palestra para os senhores. Então, desde agora e desde já, agradeço ao presidente da SBB, o pastor Erli, por toda essa parceria, e ao preletor, que logo em seguida também fará a preleção. Senhores, muito obrigado por estarem aqui e tenham um ótimo e proveitoso dia. Muito obrigado. Muito obrigada mais uma vez ao Instituto Presbiteriano Mackenzie pela parceria. Vamos voltar agora para a palestra? Todo mundo, tudo certo, animado? Podemos ir até às 17 horas direto? Olha, sem almoço? Não, né? Convidado a doutora Erli Prieto. Eu estou de volta, não? Sim, agora sim. Ok. Olá, pessoal. Obrigado pela música. Eu vou começar aqui. Já estou mudando para mim aqui, pessoal. É fantástico. Agora nós estamos nos comunicando lá, né? Gente, vocês receberam uma apostila, ó. Eu peço desculpas porque a ideia, né? Eu falei com o pastor Erli, a ideia era escrever um livro, mas vai sair um livro, gente, tá? Prometo para vocês, vocês me colocam na prensa agora. Né? O pastor Erli queria que escrevesse um livro, assim, um livreto de umas 100 e poucas páginas, que fala desse tema que eu estou falando para vocês, que é justamente que vocês possam, na igreja de vocês, usarem isso como um manual, um material para poderem implementar esse ministério. Então, eu não tive tempo de escrever, porque eu sou professor, eu sou deão, então eu fiz somente um esboço, que é isso aqui, né? E eu trouxe isso aqui para vocês, porque eu quero, assim, vocês anotem e tal, né? Não está perfeito, tem algumas coisinhas que eu já mudei depois que eu mandei para a Sociedade Bíblica, porque, sabe, um autor nunca está contente com o que ele escreve, né? Eu sou professor de pregação, sou professor de homilética no seminário, lá nos Estados Unidos, tem outros professores, mas o sermão nunca está pronto, sabia? O sermão só fica pronto quando você está no púlpito para pregar. Aí o sermão acontece, né? Então, até ali você estudou, mas escreveu, mas ele não está lá. O sermão termina quando você subiu no púlpito. Então, esse texto também tem uma parte lá atrás, gente, que eu queria chamar a atenção de vocês, que é a página 19 até 21. Eu vou ampliar isso, mas eu coloquei alguns ali. Isso aqui eu escrevi, isso é um negócio interessante, olha só, o relacionamento social com a pessoa com deficiência. Seria a etiqueta, né? Como lidar com as pessoas, etc. Então, eu estou trazendo isso para vocês, porque aqui, ó, a gente está respondendo algumas perguntas. Então, por exemplo, aqui, ó, vem uma mãe, eu acho que eu vou falar o nome dela, já que ela escreveu, a Kátia. Não sei onde a Kátia está. Ali está ali a Kátia, ó. Ela tem um filho cego, é isso? Né? Ele tem, 9 anos, e ele vai na igreja. Então, ela me perguntou assim, ó, na ordem do culto, né? Cada igreja tem uma forma de chamar isso, a igreja luterana chama de liturgia, que liturgia é uma ordem do culto, né? Cada igreja tem a sua ordem, às vezes, vocês não se dão conta disso, mas tem uma estrutura sempre quando a gente vai no culto. Geralmente, às vezes, canta assim, uns 4, 5 hinos, aí o pastor faz uma oração, aí o pastor lê a Bíblia, aí canta mais alguns hinos, aí faz oferta, aí depois o pastor dá o estudo, o sermão. Isso é uma ordem de culto. Cada igreja tem a sua ordem de tradição. Então ela pergunta assim, ó, na ordem do culto, né, onde ela vai, a Kátia com o filhinho dela, quando há uma criança cega que é frequente o quê? Que está sempre na igreja ou com a mãe, é isso. Aos trabalhos da igreja, ela participa do trabalho da igreja, quais os cuidados que o pastor ou o dirigente deve ter para com essa criança? Vamos falar especificamente disso. Primeiro voltar aqui, gente, aqui tem um monte de dica de coisas que vocês podem fazer com cegos, com surdos, né? Por exemplo, na página 19, como comportar-se diante de uma pessoa com deficiência visual. Vocês estão vendo aqui, ó? Aqui tem umas dicas, não é especificamente para a igreja, mas é em geral. Uma coisa que a gente tem que cuidar, criança é criança, tá, gente? Se você é cego, ou se você é surdo, ou se você está numa cadeira de roda, você continua sendo criança, tá bom? Então, tem que tratar a criança como criança. Uma coisa muito importante com deficiente é você falar com uma pessoa que tem síndrome de Down, tem 35 anos, e você trata ela como se ela tivesse 5 anos. Ela tem 35 anos, ela é uma mulher, ele é um homem, ele tem síndrome de Down, mas ele não é um bebê.
Não fica falando com eles assim, porque isso é uma forma desrespeitosa. Nunca usa diminutivo. Ah, ele é um ceguinho, ele é um surdinho. Não usem essa expressão. Isso é ofensivo. A senhora tem uma pergunta, senhora? Exato, eles não, exatamente, não, eles não gostam, exatamente, só está correta. Quer dizer, eles são adultos, ele é um homem, né? Ele não é uma criança, então tem que cuidar com isso. Então, por exemplo, mas ele é uma criança, o filho da Cátia é uma criança, ele tem 5 anos. Então, o pastor, ou quem está dirigindo, eu não sei como é que é a estrutura da sua igreja. Na minha igreja, eu tinha um momento que eu chamava mensagem para as crianças. No momento do meu culto, na metade do meu culto, antes das crianças saírem para ir para a escola bíblica, eles ficavam até a metade do culto com os pais. Agora eu estou saindo do meu tema aqui, mas é o seguinte, ó, a minha intenção é assim, a igreja é para toda a família, tá? Então, por exemplo, você separar, eu sei que a gente tem departamentos na igreja, os jovens vai ali, o varões vai ali, mulher ali, tudo bem, mas eu acho que tem que ter um momento, toda a igreja tem que estar junto como família de Deus. Então, na minha igreja, o culto começava às 10h30, das 10h30 às 11h, eu queria todo mundo na minha igreja. Os pais com as crianças e tarará, fazendo barulho, não fazendo barulho, eu não quero saber, eles estão na igreja. Mas antes deles saírem da igreja para ir com a professora de escolinha bíblica, eu chamava todos eles na frente do altar. Aí eles sentavam no altar, a gente chama isso de mensagem para a criança. E aí na nossa igreja a gente tem leituras bíblicas, como também tem na de você. Na nossa igreja, a gente lê um salmo às vezes, mas a gente lê um Antigo Testamento, uma leitura do Antigo Testamento, a gente lê uma epístola, você sabe que tem várias epístolas na Bíblia, e a gente lê uma parte de um evangelho, que é um Mateus, Marcos, Lucas ou João, certo? Então, eu sentava no altar, no chão, todas as crianças ao meu redor, assim, ó, tá? E aí eu contava para eles uma história, para eles bem curtinha, do tema do domingo, do Evangelho do Antigo Testamento. Então, se eu tenho uma criança cega, quer dizer, geralmente alguns pais vêm junto, então o pai traz essa criança comigo. Eu não vou destacar a criança, porque ela é uma criança, você não quer chamar a atenção dela que ela é cega, o pessoal vai saber, de repente ela vai ter uma bengala pequenininha, ou aí que você vai começar a integração. Você pega os outros coleguinhas dela da igreja, e o pastor se reúne e fala, você sabia que o Paulo aqui, ele não vê como vocês, ele é cego. Sabe o que é cego? Aí o pastor pode falar assim, você fecha os olhos agora. Por exemplo, eu estou dando um exemplo claro. Aí as crianças fecham os olhos. Aí o pastor fala assim, quantos dedos o pastor está na mão agora? Vocês não conseguem saber, né? Por quê? Porque vocês estão com os olhos fechados. Agora, vocês imaginam se você sempre tivesse com os olhos fechados e não pudesse ver. Essa é a vida do Paulo. Mas ele tem 5 anos como vocês, 6, 7, 8. Pergunta para o Paulo, você gosta de brincar, Paulo? Paulo, eu gosto. E como é que se brinca? Você está entendendo? Você está entregando. Eu estou dizendo assim, no começo, quando você começou a participar da igreja, esse seria o meu processo como pastor. Tá? E aí eu vou dizer para os meus coleguinhas, o Paulo, ele não enxerga, então vocês vão levar ele para a escolinha. Como é que vocês vão levar ele? Pega ele assim, leva assim? Não é assim que você leva um cego. Você fala assim, Paulo, eu estou do seu lado, aqui é o João. Me apresento para o Paulo, você está vendo? Você está ensinando as crianças, mas você sabe que os grandão estão tudo aprendendo ao mesmo tempo. Esse é um negócio que o pastor tem que ser vivo, entendeu? O pastor fala para as crianças, na verdade, desculpa, ele está pregando para toda a igreja. O pastor tem que ser isso. Então você está ensinando para esse menininho aqui, e você está falando para todo mundo, assim como esse pequenininho vai fazer com o Paulo, todo mundo vai fazer com o Paulo quando vê o Paulo, você está entendendo? Então isso é um processo, educação, gente, é um processo contínuo. Você sempre está educando a sua congregação. E quem é que faz isso? É o pastor, é o líder da congregação. Eu digo para os meus alunos, se você não quer ser pastor, líder, não, vai fazer outra coisa, vai virar pintor, caminhoneiro, vai, sei lá, engenheiro, médico, faz outra coisa. Você tem que ter o chamado para ser pastor. E se você é pastor, então você tem que liderar a sua igreja. Jesus fala em João 10, a ovelha vai seguir o estranho, não vai seguir o estranho, segue o pastor, que é ele, porque reconhece a voz dele. O pastor é o pastor pequenininho, debaixo do pastorzão que é Jesus. Essa é a teologia da coisa. Então Jesus fala onde? Jesus fala através do pastor pequenininho. Você está entendendo? Quer dizer, quando o pastor sobe no púlpito, ele está falando, mas quem está falando é Jesus através dele. É por isso que o pastor é uma pessoa que foi chamada por Deus, ele é a voz de Jesus. Assim como Jesus estava ensinando o povo todo o tempo, os discípulos, ele estava ensinando, assim o pastor também faz. Então o meu processo, se eu tivesse o seu filho comigo, seria desse tipo de coisa.
aos pouquinhos educar a minha congregação. E aí as crianças, eu quero levar o Paulinho hoje, então domingo que vem, Maria, tu leva o Paulinho para a escolinha, porque as crianças vão querer ser amigo do Paulinho. E integrar eles, entendeu? E aí você vai aos pouquinhos preparando, e aí você vai ter que ver a Sociedade Bíblica do Brasil, outros lugares, outros materiais que vão ajudar seu filho a participar da escola bíblica junto com as outras crianças, porque ela é uma criança. Ela vai gostar de brincar, a gente vai ter atividades que respeita ela como uma pessoa cega, mas que deixa ela ser integrada com as outras crianças, porque ela é uma criança. Ela quer brincar, tem que achar tipos de brinquedo que ela possa participar também. Esse é o desafio do ministério com pessoas com deficiência. A gente tem que ser criativo, tá? E ser criativo significa o quê? Sair fora da sua zona de conforto. Igreja é tudo zona de conforto, gente. A gente gosta de ficar nos lugares que a gente gosta. Eu não sei como é que vocês são na igreja, mas luterano tem a mania de sentar no lugar deles. Então, tem aquelas famílias que construíram aquelas igrejas grandes, esse aqui é o banco da família Souza, aqui é a família Miller, aqui é a família não sei o quê. Senta lá, todo mundo fica te olhando torto, isso aqui é o banco que meu avô deu para a igreja. Entendeu? Então o pessoal é dono até de banco na igreja. Eu não sei como é na igreja de vocês, mas tem isso. Tem todo esse tipo de coisa. Então, tem todos esses costumes, sabe o que é? Não senta aqui, não senta lá. Porque é a tradição. Uma vez eu fui numa igreja aqui, não vou dizer o nome, eu vim dar um curso aqui em São Paulo, num seminário, onde o professor Ernie era pastor. Nós fomos visitar uma igreja com um grupo de alunos do seminário. Nós não pertencíamos àquela igreja. Nós viemos visitar a igreja. Pegamos a Kombi do seminário, essa Kombi que o guarda parou, o pastor Ernie, a mesma Kombi. Tinha uns 15 alunos dentro da Kombi, tinha aluno até amarrado no teto da Kombi. Fomos nessa igreja e entramos meio atrasado no culto. E quando nós entramos, nós era tudo homem, né? Tudo homem, todo guri, jovem. Eu era muito mais jovem, muito mais simpático naquela época. Aí nós entramos assim na igreja. Você sabe quando você entra na igreja, você entra numa igreja nova que é grande, você está o quê? Você está perdido. Você está vendo? Nós não éramos deficientes nem nada, mas nós éramos deficientes do conhecimento daquela igreja. Você está entendendo se eu usar essa palavra? E nós sentamos no lugar errado, rapaz. Aí, daqui a pouco veio uma mulher e falou assim: irmão, você não pode sentar aqui, porque aqui só senta mulher. Aí eu falei, Aí nós fomos para lá, aí também não pode não. Aí mudamos 3 vezes de lugar, aí que é o lugar para você sentar, né? Aí eu fiquei pensando assim, puxa, rapaz, a gente deu uma mancada aqui, a gente ficou mal assim, né? Porque a gente foi no lugar e a gente não sabia como é que era a cultura da igreja. Sabe? Isso acontece com toda a igreja, não só quando você é deficiente ou tem um filho, uma filha deficiente. Você chega numa igreja nova, tem uma outra realidade. Então, o pastor, por isso que eu digo, gente, o pastor tem que estar de olho na igreja. Mesmo que você tenha uma ordem, que você tenha, na nossa igreja, especialmente luterana, é tudo litúrgico, assim, tudo cheio de ordem. Eu quebro esses protocolos todo momento quando eu sou pastor. Posso contar para vocês 500 histórias do meu ministério. Né, mas uma vez eu estava pregando, um cara bêbado começou a conversar comigo. No meio do sermão, ele levantou e começou a pregar, assim, falar comigo. Ó. Aí o meu pessoal da recepção da igreja queriam botar o cara para fora. Eu falei, gente, calma. Parei o sermão. Falei, como é que é seu nome, irmão? Meu nome, sei lá, não me lembro o nome do rapaz. Eu falei, assim, o que você veio fazer? Eu vim aí visitar a igreja, né? E ele estava bêbado, eu queria falar também, né, pastor? Eu falei assim, mas agora é a hora de eu falar, eu falei para ele. Mas se você quiser falar, você pode falar comigo também. Eu queria falar um pouquinho. Eu falei assim, quem sabe você senta aí e tal, o pessoal fica com você aí e tal, você quer uma água, alguma coisa? Não, eu estou bem e tal. Eu falei, tem um banheiro ali, se você não ir no banheiro, né, a gente aqui quer que você fique na igreja, mas agora deixa eu falar um pouco, tá bom? Ele ficou sentado e ficou quieto. Entendeu? Ele estava bêbado. Mas se o pastor, ele perde o jogo de cintura, entendeu? Olha, gente, tem cada história na minha igreja. Eu vou contar uma outra. Eu era pastor da igreja de São Paulo de Porto Alegre, onde eu tinha o Ministério Consul, uma igreja de 1.500 membros nós tínhamos. A esposa do pastor Ernie foi membro dessa igreja quando menina. Eu me formei, fui ser pastor lá e era pastor dos surdos do lado. Você sabe que na nossa igreja tem Santa Ceia, tem comunhão, né? Então, o pessoal na igreja vem no altar tomar a Santa Ceia, na nossa igreja, tá? Então, faz uma fila. A nossa igreja era alta e tinha um monte de janela baixa. Tá? E ela está quando você entra pela frente da igreja, ela está no nível da rua, mas quando você vai para o fundo da igreja, ela está um andar acima da rua, porque ela foi construindo uma descida assim, sabe? Tá, aí tinha um monte de janela aberta no calorão, rapaz, e aí tinha um monte de gente na fila, gente, De repente, alguém entrou na fila para tomar Santa Ceia. A gente não sabia que era um rapaz, ele entrou,
Ele entrou, quando ele chegou perto do altar, eu tinha aqui uma estante de música com a minha Bíblia. Ele passou, pegou minha Bíblia e jogou pela janela. Aí eu estou no altar, daqui a pouco eu vi minha Bíblia, caiu lá embaixo. Aí a minha Bíblia foi lá para baixo, no meio do culto. Aí o meu pessoal ficou, o pessoal que ajudava da Santa Ceia, os receptores ficaram tudo nervosos. Eu falei, gente, calma, né? Tudo bem. Aí ele não quis tomar Santa Ceia, ele só queria fazer isso. Ele entrou na fila, jogou minha Bíblia pela janela e foi sentar de novo. Aí as pessoas falaram, pastor, o que eu faço? Eu falei, deixa ele quieto. Fica com ele ali, não, se ele ficar violento, sim, aí tem que mudar, né? Mas a minha Bíblia virou uma borboleta, assim, uma borboleta preta, por lá e para baixo, esborrachou minha Bíblia, né? Então, assim, ó, a postura do pastor, né, você tem que entender assim, ó, você está ali, você está olhando para a congregação e você é o líder da sua congregação, quer dizer, em tudo que acontece na congregação, o pastor tem que estar trabalhando com o povo da igreja. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta, mas eu vou falar mais sobre isso amanhã, tá bom? Eu vou falar mais sobre isso aqui, obrigado. Gente, vamos continuar aqui, ó. Falei sobre esse aspecto de sofrer, né? Que a humanidade sofre, nós sofremos por causa do pecado. Vamos continuar falando sobre isso. Você quer ver sobre Jó? O livro de Jó, né? Quer aprender alguma coisa sobre sofrimento? Lê o livro de Jó. Quer dizer, esse homem tinha tudo o que ele queria, tinha família, tinha filho, o cara perdeu tudo. Você sabe a história do Jó? E aí, não só perdeu, como ele ganhou um monte de úlcera no corpo, o cara ficou num buraco. Se você prestar atenção, como é que começa a história de Jó logo no começo da história? Quem é que vai falar com Deus? O diabo. O diabo chega assim, Deus, aquele teu servo Jó lá, sabe por que ele acredita em ti? Porque tu dá tudo para ele. Essa é a história. Tu abençoa ele com tudo, duvido, se tu tirar tudo dele, ele vai continuar crendo em ti. Essa é a história de Jó, certo? Não é assim? Aí Deus dá o quê? Deus permite que Jó faça, que o diabo interfira na vida de Jó, certo? E aí daquele momento, puf, o cara perdeu toda a família, perdeu todo o filho, perdeu tudo. Aí os amigos do Jó, ao invés de ajudar, fica metendo o cacete nele, ó, tá vendo? Olha, tá vendo você, rapaz, fez uma coisa errada, Deus está castigando você, vem toda aquela história. Mas o meu ponto, eu não vou falar sobre Jó, porque esse não é meu ponto hoje aqui. Daria um outro estudo. Mas o Jó aqui, ó gente, quando você vê a história de Jó, você entende como é que o Satanás opera. O diabo, ele vem para matar e destruir. Jesus fala isso em João 10. Eu vim para dar o quê? Vida. Mas o diabo veio para matar e destruir. Então, quando o diabo entra em cena, ele entra para acabar, ele entra para quebrar. Ele não entra assim, eu vou só quebrar um dedinho dele, ele vai quebrar você todo. Ele não entra para brincar, não. Ele pode até ter uma cara bonita, ele aparentemente vem numa boa. Mas você sabe qual é a intenção dele? A intenção dele é pegar você e quebrar você mesmo. Essa é a ideia. Então, aqui, ó, quando o mal, esse é o ponto, quando o mal entra em cena na criação de Deus até Gênesis 3, ele não veio para tirar as coisas fora do lugar, não. Ele veio para acabar com a criação de Deus. É isso que o diabo veio fazer, tá? E aqui, ó, Romanos 8, 19 e 21, eu falei sobre isso, ó. A ardente expectativa da criação aguarda. Nós estamos esperando, né? A revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou. Quem é que sujeitou a criação de Deus a situação que ela está hoje? Foi quem? O diabo e o homem. Obviamente foi o homem, mas ele foi tentado pelo diabo, por Satanás. Então, nós estamos sujeitos a essa... Quem sujeitou foi o mal, foi o diabo, foi o Satanás, né? Na esperança que da própria criação será libertado do cativeiro da corrupção. Então, essa é a nossa esperança. Nós vivemos a nossa vida é uma vida de esperança. A gente está aqui, mas a nossa vida é para frente. Na teologia, quando a gente estuda teologia, se chama de escatologia, tá? Escatologia é o estudo dos fins dos tempos. A palavra escatom é o fim, é o término, é uma palavra também do grego que se usa no estudo de teologia. Então, quando alguém fala assim, nós estamos estudando a escatologia, é o tempo dos fins, tá? E a escatologia fala disso. O que é a escatologia? A escatologia é assim, ó, você vive agora com Cristo, você tem a vida eterna com Cristo agora,
mas você não tem a vida completa ainda, tem? Não. Isso é escatológico, tá vendo? Ó, você vive com Jesus agora, mas você está esperando ele vir para completar isso. Vocês estão entendendo a minha expressão? Escatológico. Ó. Você vive hoje com Cristo na expectativa de estar lá com ele para valer. Certo? E é isso que a natureza está. Quer dizer, nós todos vivemos nessa expectativa. Não importa quem nós sejamos. A natureza, a humanidade inteira. Tá? 2 Coríntios 5. E por isso nesse tabernáculo gememos. Como é que era no Antigo Testamento? Deus tinha um tabernáculo? Não tinha? Que tabernáculo era esse? O tabernáculo vivia no meio do acampamento de Israel, né? Mas, o que tinha no tabernáculo? Tinha a Arca da Aliança, tinha os mandamentos, Deus tinha, era um símbolo físico, de que Deus estava o quê? Em harmonia, em testamento, em promessa com o povo dele. Onde o acampamento ia, o tabernáculo ia, estava no centro. Mas depois veio o rei, né? Davi queria construir um templo para Deus, mas Deus não deixou ele construir. Quem construiu o templo? Salomão. E ele fez o melhor templo. Então, o que acontecia? O tabernáculo é uma coisa provisória. É uma tenda, essa é a tradução da língua. É uma tenda. E João 1,14, quando Jesus fala assim, o João fala, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Aquela palavra habitar entre nós é tabernáculo. Está vendo? Porque ele tabernaculou, se quer fazer um verbo de tabernáculo, tabernacular. Jesus botou um acampamento com a gente, essa é a ideia. Quando Jesus nasceu no Natal, gente, Jesus armou uma barraca em Belém. Vocês estão entendendo? E por que ele armou a barraca em Belém? Porque ele não ia ficar sempre lá, certo? Porque ele estava com o povo, mas ele era o tabernáculo encarnado de Deus. Está entendendo? Porque ele virou carne, ele virou homem, mas ele também era Deus. E Jesus é o cumprimento desse tabernáculo de Deus. E Paulo está falando que nós vivemos num tabernáculo. Isso aqui é muito importante teologicamente, ó. Para alguém que é surdo, para alguém que é cego, para alguém que é cadeirante, para alguém que é Down syndrome, nós estamos dentro de um tabernáculo. Tabernáculo é permanente? Não. Vocês estão ouvindo? Não é. Nós vamos discutir isso logo aqui em seguida. Temos que cuidar com a coisa que a gente fala, tem que estudar teologia, quer dizer, tabernáculo é uma coisa provisória. Nesse tabernáculo, nessa realidade, eu estou gemendo, porque não é perfeito. Entendam? Então Paulo está dizendo, ó, desejamos muito ser revestidos de uma nova habitação celestial. Quer dizer, o que é revestir? É vestir de novo. Revestir. Você está vestido e Deus se reveste de novo, Ele bota um outro vestimento em você, que é a vestimenta dEle, não é sua. Por isso, gente, que quando a gente morre, e a gente está na presença do trono de Deus, como é que você vai na presença do trono de Deus? Desse jeito? Não. Você vai revestido com o manto da justiça de Cristo. E quando você chega no trono de Deus, Deus não vai falar com você. Ele vai falar com quem? Com Jesus. E vai perguntar a Jesus, quem é esse cara aqui? Quem é esse homem? Quem é essa mulher? E Jesus vai responder, porque Ele é o quê? Ele é o nosso advogado. Ele vai falar assim, pai, essa é a tua filha, eu morri por ele. Está vendo como ele está vestido? E Deus vai falar, entra. Está entendendo? Isso é o Evangelho. Isso é o Evangelho. É isso que vocês vão querer ouvir no dia que vocês morrerem, na presença de Jesus. Hã? Quem é você? Você não vai responder. Jesus vai falar, Ele é meu, ela é minha. Eu morri, ressuscitei por essa pessoa. E ela te pertence, ela é tua. E aí, olha como ela está vestida. E Deus não olha para ti, Ele olha para Cristo, porque pensem, gente, entre você e Deus, está sempre Jesus no meio, tá? Se vocês estão sem Jesus, gente, vocês estão no mato sem cachorro. Nós todos estamos no mato sem cachorro, tá? É isso aí.
O que é esse caos aqui, gente? Agora, esse é o negócio. Nós estamos num caos porque o diabo, ele entra para destruir. Eu falei para vocês, o João lá, né? Jó, tudo. Você vê o diabo. Como é que a gente resolve esse problema? O problema está resolvido aqui, ó. Jesus. Paulo fala isso. Assim que alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas antigas já se passaram e se fizeram novas. Olha só, essa palavra é muito importante. Nova criatura. Isso não é um remendo, não é um conserto. Vocês estão entendendo o que é uma criatura nova? É nova. Você lembra, quando eu era criança, a gente não tinha muito dinheiro, assim, minha mãe consertava minhas calças e fazia uns remendos, sabe? Dava para brincar e tal, mas eu ficava com vergonha, às vezes tinha um remendo meio azul numa calça amarela, ficava um negócio meio chato, né? Hoje virou moda, os caras andam com calça cortada, pá, né? Eu falei, pá, isso aqui, né? É outra realidade. Então, o que é um remendo? O remendo arruma, mas não arruma, porque não é novo. Então, gente, quando nós estamos em Cristo, Cristo não faz um remendo com a gente, Ele não faz um consertinho. Quando Ele entra na nossa vida, Ele te transforma de dentro para fora. Agora, porque nós estamos nessa parte do mundo, me lembra a escatologia, lembra? Aqui e ainda não. Porque eu estou nesse mundo aqui, eu ainda vou ter problemas na minha vestimenta humana, porque ela é um tabernáculo que não está perfeito. Vocês estão entendendo? Mas a minha relação com Deus em Cristo, ela é perfeita. E é isso que Paulo está dizendo. As coisas antigas se passaram e fizeram novas. Tá? É isso que está acontecendo. Aí vem João 10 que eu falei para vocês, ó. Jesus fala, o ladrão vem somente para roubar e destruir, mas eu vim, para que vocês tenham vida, e não só um pouquinho de vida. Eu quero que vocês enchem o bucho, desculpa a expressão, é vida em abundância. Deus não dá pouquinho não, gente, e quando Jesus dá, Ele dá a vida inteira. É isso que Ele faz, é isso que Ele veio fazer. O negócio de Jesus é esse, é salvar o mundo e dar vida em abundância, tá bom? E aqui tem mais um texto de Apocalipse, você sabe que é o final do livro do Novo Testamento. O Apocalipse fala muito do Cordeiro de Deus, né, que é o Jesus. Olha bem, está falando do Cordeiro que está sentado no trono. Ele fala assim, ó, aquele que estava sentado no trono, João está tendo essa visão do céu, né? Ele fala assim, quem está sentado no trono, Jesus, o Cordeiro, ele fala assim, eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou, escreva porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Quer dizer, Deus cumpre a sua promessa em Cristo, e essa visão que João está tendo do céu, ele fala, escreve aí, ó, porque isso que eu prometi é verdade, está acontecendo. É por isso que meu filho veio ser o Salvador do mundo, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, tá? Vamos entrar aqui, gente, olha, eu tenho algumas coisas interessantes aqui, ó. Na realidade, todos nós somos diferentes, de uma forma ou de outra, e a maioria de nós ficaríamos ressentidos de ter apenas uma de nossas características usadas para definir sobre nós. Deixa eu dar um exemplo. Na minha geração, eu era um cara alto, quando eu cresci, quando eu nasci assim, então, eu sempre fui um cara magricelão assim, agora eu peguei um pouco mais de peso e tal. Então, eu tinha um apelido, era espanador da lua, porque eu era um cara magricelo e alto. Então, cuidado com os apelidos, tá vendo? Os apelidos, você está rotulando a pessoa, aí magricela, aí gorducho, você está vendo o que a gente está fazendo? A gente está rotulando a pessoa por uma característica dela, aí carecão, está vendo? Isso é exatamente o que uma pessoa com deficiência está falando. Eu não quero ser definido porque eu sou cego, porque eu sou cadeirante. Meu nome é Paulo, meu nome é João, meu nome é Arthur, meu nome é Maria, isso que eu sou. Então, todos nós temos características diferenciadas, mas ninguém trata com a gente com essa característica, não fala um com o outro, fala, não, a gente chama pelo nome, só não sei, só como é que é seu nome? Ah, Maria, muito prazer, meu nome é Eli. A gente começa a conhecer a pessoa, chama ela pelo nome. Então você não define uma pessoa por uma característica que ela tem, não, você olha para a pessoa como um pacote todo, né? E é isso que nós temos que pensar. Olha só, na verdade as pessoas com deficiência são mais parecidas com todas as outras pessoas do que diferentes. Se vocês tomarem o tempo de falar com pessoas com deficiência, vocês vão ficar surpresos.
tá? Especialmente criança, é um negócio fascinante, trabalhar com criança com deficiência, uma criança com síndrome de Down, né? Uma criança que é cega, que é surda. Eles são crianças, eles são pessoas normais, eles falam de qualquer coisa, eles sonham, né? E é isso exatamente que nós temos que ver. O que tem de comum entre eu e um surdo? Tem um monte de coisa. Eu não vou ver o que é diferente, eu vou ver o que é igual. Entendeu? Com cego, o que eu tenho eu com cego? Tem um monte de coisa que eu tenho com cego. Eu estou ficando meio cego agora também, porque eu tenho dificuldade para ler. Preciso desse negocinho chamado óculos de leitura, tá vendo? Tem uma bronca desse negócio. Mas eu tenho que usar esse negócio. A gente tem várias deficiências que a gente sublima elas. Tem várias pessoas com óculos aqui, ó. Tem várias pessoas que usam aparelho auditivo, porque estão ficando mais velhos e vão ficando surdos. Você sabia que depois dos 35 anos a nossa audição vai decair cada vez mais? Mas ninguém fala, o cara é surdo e tal. Mas a gente tem, porque meus filhos dois usaram aparelho nos dentes. O que é isso? É deficiência, os dentes eram tudo torto. Mas ninguém fala, porque parece normal. Você está entendendo o que quer dizer, gente? Tem um monte de coisas que a gente tem que é igual a ele, só que uma outra coisa. Mas a gente, isso aqui é normal, isso aqui é muito pior. Não, não é. Nós somos todos assim. E essa é a ideia que nós temos que ter em mente. Gente, eu vou começar uma outra sessão agora. Alguma pergunta até aqui? A gente pode entreter essa pergunta. Se não, vamos para 2 lá, pessoal. Tá? Minha apresentação 2. Se vocês têm ela lá ligada, vamos entrar nela. Que nós vamos tocar agora. Vamos entrar no Antigo Testamento agora. Agora, isso aí foi só uma introdução, gente. Isso é só um cafezinho de entrada. Agora nós vamos estudar a Escritura mesmo. Tá? Vamos entrar no número 2, gente, por favor. A igreja, o Antigo Testamento e a deficiência. Esse que eu quero. Aí tá. Beleza? O Antigo Testamento, vocês estão vendo ali uma cadeira de roda. Eu peguei o texto do Antigo Testamento. Você sabe que o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, na sua grande maioria, e uns pouquinhos em aramaico. As línguas são muito parecidas, né? Que assim, a gente olhando assim, quem não entende, acha que é a mesma língua, mas não é. Jesus, na verdade, não falava hebraico, Jesus falou aramaico, quando ele viveu o ministério dele. E o Novo Testamento foi escrito em grego, a gente vai falar sobre isso depois também. O que tem o Antigo Testamento para falar das pessoas deficientes? Eu gosto dessa página, agora a coisa vai ficar quente aqui. Nós já falamos sobre isso aqui, ó. Tá, só vou relembrar rapidamente, que nós estamos nessa situação de pecado, né? Depois de Gênesis 3, a natureza sofre, né? Nós todos gememos esperando que Deus mande Jesus e nos restaure. Em João 9, todo o capítulo 9 de João é uma história de um homem que nasceu cego, nascença. Jesus está caminhando, aparece esse rapaz cego, e aí Jesus cura esse homem cego. No versículo 2, logo no começo do capítulo 9, os discípulos perguntaram assim para Jesus: Jesus, mestre, quem pecou para que esse homem nascesse cego? Olha a pergunta. Quem pecou para que esse homem nascesse cego? Ele ou os pais dele? Agora nós vamos começar a estudar teologia aqui um pouquinho, mas vamos apertando os parafusos assim, tá, gente? Aqui, ó, qual é a nossa tendência? A nossa tendência humana, quando alguma coisa ruim acontece com a gente, qual é o pensamento mais natural que vem na nossa cabeça? Eu fiz uma coisa errada, Deus está bravo comigo. Não é isso? Ou é o diabo que está não sei o quê, né? Mas geralmente a gente pensa assim, é o diabo, mas às vezes a gente pensa também que é uma coisa que eu fiz de errado para Deus, e Deus talvez esteja me punindo, está bravo comigo. Essa é uma tendência que a gente tem, natural. A nossa consciência fica pesando, né? Eu fiz uma coisa que não está legal. Então a gente quer achar o quê? A gente quer achar uma causa. Vocês estão entendendo? Quem pecou? Ele ou os pais dele? Se vocês trabalham com pessoas, eu trabalhei muitos anos com surdos, essa é uma pergunta que vem naturalmente, vamos discutir isso depois lá na frente. O casal pergunta assim: pastor, será que Deus está bravo comigo? Será que eu fiz uma coisa errada? Deus está me punindo com isso, com aquilo? Essa é a natureza humana nossa. Na época dos discípulos, gente, os rabinos,
eles ensinavam isso exatamente. Que se você tinha um problema físico, uma coisa, Deus estava te punindo por isso. Então os discípulos, vocês estão pensando, os discípulos também são judeus, eles estão vivendo naquele contexto, eles perguntam para Jesus, Jesus, qual é a causa? E Jesus fala, eu não vou falar de causa, eu vou falar de efeito. Eu vou falar de outra coisa. Jesus fala assim, isso aconteceu para se manifestar a glória de Deus. Hã? Você quer saber por quê? Vou falar para você o que vai acontecer, o efeito, porque eu estou aqui na vida desse homem agora. Guardem essa pergunta aí, tá, gente? Porque a nossa tendência é exatamente apontar erros. Em Levíticos, capítulo 19, versículo 14, quando Deus provê, através de Moisés, os regulamentos para o povo de Israel viver, era um acampamento, talvez o que? Tinha 2 milhões de pessoas acampadas na época de Jesus, na época do Antigo Testamento. Gente, não era um acampamentozinho assim de 20 pessoas, é 2 milhões de pessoas acampando 40 anos no deserto. Está entendendo, gente? É um povão, Tem que ter ordem, tem que ter ordem. Então Deus, Ele dá ordens para o povo. E Ele diz assim, olha o que Deus fala. Ele fala para Moisés falar para o povo, não amaldiçoe o surdo, e nem ponha tropeço diante do cego. Está vendo o que Deus está falando? Mas tema o seu Deus. Eu sou o Senhor. Vamos parar aqui agora. O que Deus está dizendo para Moisés? No meio do meu povo, tem gente que é cega, tem gente que é surda, tem outras pessoas que ele não está listando lá. E eu quero que vocês cuidem bem do que eu estou falando. Não amaldiçoar o surdo, não colocar tropeço. Vamos falar sobre isso. Está vendo esse homem aí, Dr. George Krause, já falecido? Ele foi meu primeiro professor de língua de sinais. Ele me ensinou, tinha 22 anos, ele veio dos Estados Unidos para dar um curso para mim lá no seminário, foi aí que eu comecei a trabalhar com surdos. O George Krause, ele era um missionário para surdos e se preocupou muito com as pessoas deficientes na igreja. Ele diz assim que nesse texto, fica claro que Moisés compreendia os surdos, ou pelo menos sabia como é que as pessoas reagem aos surdos. Não, agora vamos imaginar que nós estamos num acampamento, né? Imagina, gente, 2 milhões de pessoas acampadas, todo mundo morando em tenda, pessoal tem o quê? Tem rebanho, cabra e não sei o quê. Aí tem um cara aqui que é surdo, não é vendo? Com as cabrinhas dele aqui, né? Porque ele também é parte do povo de Deus. Aí uma cabrinha dele foge e vai lá comer as coisas da tenda do vizinho dele. Esse cara que está aqui não é surdo. E ele começa a chamar o fulano, ei, tu não está vendo as tuas cabras aqui, rapaz? E o cara é surdo, né, gente? Não está ouvindo, né? Não está ouvindo. Daqui um pouco, o cara fala, aí o cara fala assim, tua cabra aqui, não sei o quê, e o cara, porque ele não ouve. Aí qual é a tendência desse cara aqui, que a cabra do vizinho está comendo os negócios dele? Ele vai xingar o surdo. Ele vai amaldiçoar ele. Ei, surdo, tu não está vendo? Não cuida. Tu está entendendo? Essa é a tendência. E Deus está dizendo, não faz isso. Essa reação aqui, gente, existem 2 reações nesse texto de Levítico. A primeira é uma reação mais passiva. Você fala, mas você não faz nada fisicamente, tá? Agora, a segunda é uma reação ativa. Jesus fala, não amaldiçoa e não coloca tropeço na frente do cego. Agora, o que é ela colocar tropeço? É tu ver uma pessoa cega passando e tu, tá vendo? Porque você quer ver que ele caia. O que eu fiz aqui, irmãos? Se vocês são cegos, eu fingi que tem um cego caminhando, eu botei minha perna na frente para ele cair. Agora, pergunta para os meus irmãos cegos e irmãs que estão aqui, se eles já não experimentaram isso na vida deles. De gente saber que vê um cego caminhando, vamos fazer o ceguinho tropeçar, vamos fazer o ceguinho cair. Pergunta para eles, porque eu já vi isso acontecer, porque essa é a nossa tendência. Vocês estão entendendo o ponto? Deus está dizendo assim, não vai fazer um ataque passivo de falar, ou nem um ativo, que tu vai jogar uma coisa para ele cair.
E a razão que ele fala é por quê? Porque, se você está entendendo o que Deus está falando, ele fala assim, olha, não amaldiçoa o surdo, não coloca tropeço sobre o cego, porque eu sou Deus. É um negócio assim, ó. Deus fala assim, vocês estão se metendo com ele, sabe o que vocês estão metendo? Vocês estão metendo comigo. Eu sou o cara. Se vocês fizerem isso, é comigo que vocês vão ver. Não é com o cego ou com o surdo. Não é com o cara em cadeira de roda. Não é com a pessoa que tem síndrome de Down. Eu sou o Senhor. Você está te metendo comigo. Não é com eles. Então aqui Deus está dando uma advertência muito séria para o povo dele. O povo de Israel. Tá, gente? Isso aqui é a teologia bíblica do Antigo Testamento. Não amaldiçoar o surdo, nem pôr tropeço diante do cego, é uma dupla negação. No hebraico aparece duas vezes, não, sabe, não faz isso, é isso que Deus está dizendo, não faz. Lembra quando eu tinha criança pequena, e o pai falou, não faz, está entendendo? Quando minha mãe falava assim, quando eu era pequeno, eu nem fazia mais, porque eu sabia que ia acontecer uma coisa, né? Quer dizer, não faz, e é isso que Deus está dizendo. Eu falei, não faz, tá? Não, agora vai começar em Êxodo, agora vamos discutir uma outra coisa. Vocês lembram da história da sarça ardente? Moisés ficou, trabalhando com o Jetro lá, cuidando, das ovelhas, tarará. Aí um dia ele estava lá, umas ovelhas foram para um canto lá qualquer, daí um pouco ele se viu no meio dessa sarça que ardia e não queimava. Lembra da história, né? E aí Deus chama ele, fala assim, tu vai libertar meu povo lá do Egito, Vai libertar meu povo lá do Egito. Aí Moisés fala assim, Deus, eu não vou fazer esse negócio não, eu não falo bem, tarará. Olha só o que Deus vai dizer aqui, gente, agora vamos discutir isso aqui teologicamente, ó. O Senhor respondeu para Moisés assim, quem fez, eu sublinhei a palavra, quem fez a boca do homem? Deus pergunta para ele, quem fez? Ou quem fez o mudo? Ou o surdo? Ou quem fez a pessoa que vê, ou a pessoa que não vê, o que vê ou o cego? Aí Deus fala assim, não fui eu, não sou eu que fez isso, eu o Senhor? Então Deus fala assim, então você vai agora a Moisés, e vai lá e fala, que eu vou ensinar para você o que você tem que falar. Muito bem, a palavra fez, o verbo fazer. Se você ler esse texto, o que Deus está dizendo ali? Quando a gente lê esse texto em português, a gente está entendendo assim, então Deus fez o cego, Deus fez o surdo, está vendo? Mas aí não é assim não. Se você for ler isso na Bíblia em hebraico, aí a coisa é diferente. Isso que é legal você poder conseguir ler os originais, ou ter uma boa tradução, que é o que a Sociedade Bíblica do Brasil faz. Assim como em português nós temos vários verbos, por exemplo, a gente usa o verbo criar, a gente usa o verbo fazer, a gente usa o verbo construir, a gente usa o verbo manufaturar, quer dizer, tá? Então em hebraico tem vários verbos para criar. Na tradução em português fica fez, Deus criou o mundo, Deus fez o mundo, a gente fala assim, Só que na língua hebraica não é assim. Olha aqui, agora eu vou mostrar para vocês, eu não quero... Isso ali tem uma palavra hebraica, o verbo ali, sham, ou sam. Está vendo aquele amarelinho lá em hebraico? O hebraico a gente escreve da direita para a esquerda. Eu só botei isso ali para vocês verem como é que é, não quero aqui mostrar para vocês isso, só quero dizer para vocês o que é a palavra. Essa palavra sam, em Êxodo 4, é exatamente isso que Deus fala. Deus fala assim, Moisés, eu fiz o cego, eu fiz o surdo. Mas olha o verbo é o verbo sam. Quando Deus fala assim, eu criei o mundo, no princípio criou Deus o céu e a terra, muito bem, o verbo lá é outro verbo, é o verbo bará. E no hebraico, existe uma diferença entre aquele verbo e esse aqui. O verbo bará significa criar do nada. Do nada. Deus do poder, dizendo que Deus falou assim, haja luz e puf, houve luz. Lembra? Haja separação entre terra e pum. Deus cria do nada. É uma ação divina.
Deus está sempre trazendo do nada. Agora, o verbo sam não é o verbo bará. Quando Deus faz, Ele faz de uma forma distinta. E é isso que nós temos que entender. Quando Deus fala assim para Moisés: Moisés, fui eu que fiz o cego, fui eu que fiz o surdo. É uma coisa diferente, porque veja aqui, ó. Só estou dando um exemplo para vocês. O verbo bará, criar céu e terra. Deus cria o indivíduo. Deus cria transformação, transformar um novo coração, um novo céu, nova terra. Quer dizer, o criar vem desse sentido de transformação, de criar do zero. Agora, o verbo sam, toda vez que ele é usado, olha só os exemplos. Vocês lembram dessa história de Agar, quando Agar teve que ir embora, Abraão mandou ela embora, né? Aí ele pegou um burrinho, aí ele botou nas costas, olha só, levantou-se, pôs Abraão de madrugada, tomou pão e um odre, né, um negócio de água, e pôs nas costas de Agar. Tal, pensem comigo, pôs nas costas é aquele verbo sam, está vendo? Tá, agora vamos parar aqui, você tem que aprender teologia. Vamos pensar teologicamente. Deus pôs, Abraão pôs nas costas de Agar, o quê? Um pão e odre. Quanto tempo ela ficou com aquele pão e odre nas costas? Até ela morrer, não foi? Porque o pão apodreceu, ficou nas costas dela. Não. Ficou só por um período. Agora nós vamos começar a pensar teologicamente. Olha o outro verbo. Quando Deus, em Jeremias está falando que Deus colocou sinais no Egito, para dizer quem ele era, para o povo ser libertado pelo faraó. Jeremias está falando sobre isso. Se você for no Egito, até agora os sinais de Deus estão lá. Não. Lógico que não. Deus colocou naquele momento. Depois ele tirou. Ele tirou, tá? Olha só, lembra da história de José? Uma história linda, né, do Antigo Testamento. Ele foi preso, você lembra da história, foi vendido como escravo, depois foi trabalhar para o Potifar, a mulher do Potifar teve um caso com ele, ele não quis ter, ela mentiu que ele tentou estuprar ela, foi parar na masmorra. Quanto tempo que ele ficou na masmorra? Até morrer, não foi? Não, ele ficou lá só um tempo. Lá, quando ele foi colocado na masmorra, aquele verbo é o verbo sam. Vocês estão entendendo a teologia da coisa, o pensamento teológico? É assim, gente. Quando Deus coloca numa situação, é um momento, por um momento. É diferente do verbo bará, criar, do Gênesis, que é uma coisa que vai ser permanente. Então, quando Deus falou para Moisés, quem é que fez o surdo? Quem é que fez o mudo? O cego? O que Deus estava dizendo para ele? Leiam comigo, vocês aprenderam agora a teologia. Eu coloquei a surdez, eu coloquei a surdez, eu coloquei o que for, porque não vai ser permanente, vai sair, não vai ficar mais lá. Vocês estão entendendo isso aqui, gente? Ó, isso é a teologia, quer dizer, Deus no Antigo Testamento diz assim, olha, eu assumo responsabilidade, fui eu que pus, mas eu não fiz. Só que a tradução fala, eu fiz. Não, ele não fez, ele colocou lá. Por quê, gente? Por quê? Por quê? Por quê? Porque Jesus está vindo para o quê? Para libertar os cativos. Surdos, cegos, todo mundo, nós todos cativos. Então, Deus no Antigo Testamento, ele assume a responsabilidade, vai dizer assim, não, isso está acontecendo agora, mas não é permanente. Vai mudar. Agora nós vamos para o Antigo Testamento de novo, vamos para Levíticos. Se vocês forem ler Levíticos, vão abrir a Bíblia de vocês aí, gente. Vamos começar a ler a Bíblia. Levíticos 21. Vamos ler esse texto aí. Alguém quer ler o texto de voz alta? Pode ler. Ou todo mundo pode abrir a sua Bíblia. É o terceiro livro da Bíblia lá, né? Gênesis, Êxodo, Levíticos. Levíticos 21. Vamos ler esse texto. Porque agora vocês vão começar a fazer um monte de perguntas. Mas o que está acontecendo aqui? Isso aqui que é legal. Alguém quer ler lá do versículo 16? Não. Ou senão eu leio. Eu vou ler aqui, porque eu estou no microfone, né? Então deixa eu ler. Olha aqui, Levíticos 21, 16.
tá? O Senhor disse a Moisés, saiu do negócio aqui, né? Voltou. O Senhor disse a Moisés, fale a Arão, dizendo, nenhum dos seus descendentes, nas suas gerações em que houver algum defeito, se aproximará para oferecer o pão do seu Deus. Pois nenhum homem em que houver defeito se aproximará, seja um homem cego, coxo, de rosto mutilado ou desproporcionado. Homem que tiver o pé quebrado, ou mão quebrada, que for corcunda, anão, e que tiver defeito nos olhos, sarna, feridas na pele, ou estiver o testículo esmagado, nenhum homem da descendência de Arão, por quê? Porque eles eram os sacerdotes, certo? O sacerdote, em quem houver algum defeito, se aproximará para oferecer as ofertas queimadas do Senhor. Ele tem defeito, e não se aproximará para oferecer o pão do seu Deus. Poderá comer o pão do seu Deus, tanto do Santíssimo como do Santo. Porém, não poderá entrar até o véu. Vocês lembram que tinha o véu da separação? Nem se aproximará do altar, porque ele tem defeito, para que não profane os meus santuários, porque eu sou o Senhor que os santifico. Botaram o texto para mim, obrigado. Agora, nós estamos dando teologia aqui, tá? Pensem sobre isso. Que Deus é esse, que em Levíticos 19, fala para não amaldiçoar o surdo, não colocar tropeço diante do cego, e agora ele está fazendo o que em Levíticos 21? O que Deus está fazendo? Fala, eu quero ouvir a palavra. Ele está discriminando. Ele está discriminando, não é isso que ele está fazendo? Leia o texto. Ele não está discriminando? Veja só, o que Deus está fazendo? Ele falou assim, quando no meu altar, não. No meu altar todo mundo tem que ser perfeitinho, bonitinho. Muito pastor, muito teólogo, não discute esse texto aqui, ó. E eu estou trazendo para vocês porque eles estão estudar teologia hoje. É por isso que é importante. Esse ministério tem que ser baseado numa teologia bíblica. Não o que eu acho, é o que Deus fala. Eu li esses dias vindo para cá, não vou falar qual é a igreja porque fica chato. Mas uma igreja, eu li um teólogo, ele começa o artigo dele falando sobre esse texto de Levíticos, ele fala assim, esse texto é um acidente. Esse texto está lá, mas esqueça, porque é o único momento na Bíblia que Deus discrimina assim. Ele não quer fazer isso. Não. Aí que está o negócio, gente, com a Bíblia. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Você quando lê com a Bíblia, isso aqui é que nem uma luta. Sabe o que é uma luta que você está brigando com alguém? Ler a Bíblia é brigar com Deus. É isso que é ler a Bíblia. Tem um monte de coisa que Deus fala na Bíblia que eu não gosto, vocês sabiam disso? Não pensa que o pastor gosta de tudo que a Bíblia fala. Eu podia diminuir os mandamentos, para mim, tem 10, tem muito para mim. Tem uns que eu não gosto. Vocês estão vendo como é que é o negócio? Tem coisa, mas Deus não quer saber o que eu gosto ou o que eu não gosto. Ele fala assim, isso aqui é a minha palavra. Quer tomar a palavra? Toma, essa aqui é a minha palavra, eu estou dizendo isso para você. Então, gente, quando a gente lê a Bíblia, qual é a tendência? Veja só, um exemplo claro. Você está lendo a Bíblia, aí você chega num texto desse e você fica confuso, porque você leu outro texto e parecia que Deus estava abençoando o surdo, o cego, e agora ele fala, não, mas peraí, rapaz, discriminou todo mundo, coxo, tarará, tá. Então qual é a tendência? Você bota a Bíblia ali, e você afasta e começa a pensar, mas o que será que Deus está fazendo com isso? O que Ele quer dizer? Muito perigoso, porque quando eu me afasto do texto, eu fico só com os meus pensamentos, a minha reflexão humana. Quando você lê a Bíblia, gente, você tem que ler o texto, o contexto e ler toda a Bíblia se for o necessário. Eu tenho um professor de exegese, se aposentou, ele vai aparecer uma foto dele, Dr. Gibbs. Ele é um especialista no Evangelho de Mateus. O cara tem 3 volumes de comentários só no Evangelho de Mateus, que tem 28 capítulos. Imagina, 28 capítulos, tem 3 volumes desse tamanho, o homem escreveu para cada capítulo, cada versículo. Ele diz assim, quando você lê a Bíblia, e você mete o nariz na Bíblia, e você não entende o texto, não levante a cabeça, enfie o nariz de novo,
e fica com o nariz grudado na Bíblia, porque aí Deus vai falar com você. Então vamos voltar ao texto, vamos ficar com o nariz grudado na Bíblia. Deus está discriminando? Não, não está. Agora você tem que entender a teologia da coisa, tá, gente? O que Deus está fazendo aqui, ó? Deus está falando dos sacerdotes, tá? Quantas tribos de Israel tinha? 18, né? Não, quantas tinha? 12. 12, né? 12 tribos. Uma tribo não ganhou terra. A tribo dos levitas. Por que eles eram sacerdotes? Eles viviam das taxas de cada tribo para pagar eles. Eles não tinham terra, tinham que pagar para eles ser só sacerdote. Eles eram os pastores daquela época. Eles eram responsáveis pelo culto de Deus. Agora, muito bem, como é que Deus trabalha no Antigo Testamento? Deus fala várias vezes assim: eu sou santo e vocês devem temer a mim. Moisés queria ver Deus, e Deus falou assim: Moisés, se você me ver, você está frito, rapaz, você vai morrer. Você não está entendendo que você é pecador e você é santo? Se você me ver, você morreu. Aí Deus, mas o Moisés era um bichinho teimoso, né? Ele falou assim: mas eu quero ver. Aí Deus botou ele num buraco da rocha, assim. Lembra da história? E Deus passa, como é que Deus passou? De costa, assim, de costa, né? Isso é uma expressão humana, porque Deus tem costa, Deus tem frente. Pensa sobre isso, mas Deus passou a expressão assim, ó, para ele não ver ele todo, porque se ele vê, ele morria lá dentro daquele buraco, gente. Mas ele só viu Deus passar de costa, a Bíblia fala, e a glória de Deus. Lembra na arca? Deus falou assim: se você botar a mão na arca, você morre. Pss, puf. Porque Deus é o quê? Deus é santo. E nós somos o quê? Pecadores. Então, gente, se Deus é santo quanto? 100% santo. E esse que é o negócio da salvação pelas obras. Você quer ver o negócio? Ó? Tá, eu vou fazer coisas, obras e tarará. Quanto que eu tenho que fazer para chegar perto da santidade de Deus? Não tem, gente. Eu posso fazer 99,99999%, ainda não é 100%. Portanto, não sou santo o suficiente. Vocês estão entendendo o assunto? Então aqui, gente, ó, Levíticos, Deus está falando assim, olha aqui, ó. Na minha casa de oração, no meu tabernáculo, os sacerdotes representam quem? Eu, Deus. O sacerdote tem uma vestimenta especial, ele tem que, no físico dele, tem que demonstrar a perfeição de Deus. Portanto, o sacerdote representa Deus para o povo de Israel. E como é que Deus falou assim: eu não posso ter uma pessoa que é cega, que é surda, porque não representa a minha perfeição divina de Deus. Mas vejam bem, se você ler o texto, no meio do povo, dos levitas, tinha levita que era cego, tinha levita que era surdo. Mas vejam bem o que Deus faz no final do texto. Vocês não vejam, ele não discrimina necessariamente, porque ele diz assim, olha, no final ele fala o quê? Mas, versículo 22, a pessoa que é manca, a pessoa que não tem testículo esmagado, o homem cego, o coxo, ele fala assim, versículo 22, ele poderá comer do pão do seu Deus, tanto do Santíssimo como do Santo. O que Deus está fazendo? Deus está dando acesso, você está entendendo, gente? Deus falou assim, olha, você não vai poder oficiar como meu sacerdote, mas você vai ter acesso a todas as bênçãos que os outros sacerdotes têm. Então, Deus não está discriminando. Deus está ensinando quem Ele é. Eu sou santo. Nora, vamos para frente, que isso aqui não terminou aqui. Deus é santo, Deus é perfeito. Agora, se vocês fossem para Hebreus, eu não vou ler todo esse texto aqui, você sabe que em Hebreus, ele traz toda a cerimonial do Antigo Testamento, de Levítico e tarará. Aí ele fala lá que tem um tal de sumo sacerdote que entrou no Santos dos Santos. Quem é esse sumo sacerdote que entrou no Santos dos Santos? Falem para mim. Jesus. E aí quando Jesus entrou no Santo dos Santos, ele ofereceu um sacrifício verdadeiro uma vez e nunca mais. Os sacerdotes do Antigo Testamento, eles tinham que oferecer sacrifício anualmente, todo momento, e eles tinham que oferecer sacrifícios por eles mesmos, porque o sacerdote também era pecador, tá? Então veja bem, o que Deus está fazendo aqui no Antigo Testamento, gente, porque nós temos quantos testamentos? 2, o Antigo e o Novo.
Mas o novo é o cumprimento do antigo. Então, quando a gente lê a Bíblia a partir do novo para o antigo. Porque é o novo que dá luz para o antigo. Porque o novo é o cumprimento do antigo. Vocês estão entendendo, gente? Então, pensem. Quando Deus criou essa regra, ninguém que tem isso pode participar do meu altar, ninguém pode fazer isso, porque Deus estava apontando para quem? Isso era a sombra das coisas que haviam de vir, o apóstolo Paulo fala. Agora, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Olha aqui está a minha sombra ali, está vendo? A sombra, você não pode ver, minha sombra está aqui em cima. Quando vocês estão andando na rua, e estão chegando perto de uma esquina, o sol está batendo do outro lado, e de repente, vocês veem que tem alguém vindo lá na esquina. Por quê? Porque, falem para mim, porque vocês viram a sombra da pessoa aparecendo lá na ponta da esquina, não é verdade? E aí vocês olham para a sombra e digam o quê? Está vindo uma pessoa. E você continua caminhando na calçada, e aquela pessoa que está fazendo a sombra, também continua caminhando na calçada. Aí quando você chega na esquina, você dá de cara com quem? Com a sombra ou com o cara que está fazendo a sombra? Com a pessoa que está fazendo a sombra. E aí você fala com a sombra, aí sombra, como é que você vai? Tudo bem? Não, você fala com quem? Quem faz a sombra? E isso é Jesus, gente. Você está entendendo aqui, ó? Tudo isso que aconteceu no Antigo Testamento é uma sombra. Você está vendo a sombra. Aí Jesus chega. Bum. Você vai falar com a sombra? Não, você fala com o homem, rapaz. Você fala com o Salvador, Jesus. Vocês estão entendendo? E é isso que está acontecendo aqui. Então Jesus veio. E quando Jesus veio, ele cumpriu todas essas exigências do Antigo Testamento, porque ele era o sumo sacerdote, perfeito, sem nenhuma mácula, sem nenhum pecado. Agora vamos falar de novo. E hoje? E hoje? Então a pessoa cega pode ser pastor? Um surdo pode ser pastor? Uma pessoa em cadeira de roda pode ser pastor? Mas o Antigo Testamento falou que Deus não queria. Aí que vem a teologia, está entendendo, gente? Você lê a Bíblia a partir de Jesus. Gente, Jesus é a cola que cola toda a Bíblia. Na Sociedade Bíblica do Brasil, eu fui lá ontem, eles colam a Bíblia aqui atrás, sabe, costura e tal. E a gente pensa que isso que segura a Bíblia, não é? O que segura a Bíblia é Jesus. Jesus é a costura da Bíblia, gente. Se você tirar Jesus da Bíblia, acabou a Bíblia. Acabou a Bíblia, gente. Jesus, Lutero dizia que Jesus é uma luz, é uma linha vermelha que passa por toda a Bíblia. Imagina alguém que está costurando. Então, Jesus unifica toda a Bíblia. Se você tirou essa luz, essa linha vermelha de Jesus da Bíblia, a Bíblia cai tudo aos pedaços. Porque o que unifica a Bíblia é Jesus, tá? Então você nunca lê a Bíblia fora da perspectiva de Jesus. Porque é em Jesus que Deus revela o seu amor por nós em Cristo. Ou o seu amor por nós nele, né, em Jesus. Então, gente, isso tudo que nós vimos no Antigo Testamento, agora é diferenciado. Eu tenho vários amigos meus que são surdos e são pastores para surdos. São surdos, tem uma igreja de surdo, ele mesmo é surdo. Tenho vários. Vocês vão ver uma foto de um amigo meu que é cego, vou citar bastante ele aqui. Ele é pastor, estudou no meu seminário, lá onde eu sou professor. Só que ele estudou lá quando eu não era professor. O cara era cego, ele estudou grego, ele estudou hebraico, estudou tudo, gente. O cara tem 2 mestrados em teologia. Ele é cego, e ele é pastor da igreja luterana nos Estados Unidos. Eu conheço outro aluno cadeirante, se formou pastor lá, tem uma igreja. Ele é pastor de cadeira de roda. A igreja chamou ele para ser pastor, mudaram todo o altar, mudaram o púlpito, tudo para ele poder ser pastor deles. Como é que ele vai pregar de pé no púlpito, né? A gente vai ficar pregando assim, né? Porque, né? Então fizeram um púlpito baixo para ele ficar pregar da cadeira de roda. Ele dá a Santa Ceia, ele prega, as pessoas ajudam ele, é o pastor deles. Ele tem um carrinho dele, entra com a cadeira de roda no carro dele, vai visitar as pessoas no hospital. Ele é pastor como qualquer pastor, mas ele está numa cadeira de roda. Ele é pastor por quê? Por causa do que Jesus fez em Hebreus. Vocês estão entendendo? Nós todos somos pastores aqui, quem é pastor aqui, ou está obreiro ou obreira da igreja, é por causa de Jesus. Deus não está mais exigindo isso da gente. Então, portanto, Levíticos está falando de um outro contexto, porque está apontando para a sombra, que é sombra, está apontando para o corpo de Jesus. Vocês entenderam isso, gente? Tá? Isso aqui é teologia do Antigo Testamento. Deus não discrimina.
mas ele não muda a regra do jogo. Só tem um caminho para ser salvo. João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Para ti é Jesus, para ela pode ser isso. Não, não, só tem um cara, só tem Jesus. Deus não muda a regra. Nós queremos mudar a regra. Não, Deus fala, não, é só um. É só um, tá? Então, Deus não está mudando a regra dele, gente. Por isso você tem que meter o nariz na Bíblia e ler, porque Deus vai explicar por quê. Essa é a teologia, tá, pessoal? Olha aqui, ó, vocês olhem esses nomes da Bíblia. Agora vamos falar de pessoas. É uma lista bonita, né? Só a gente chama eles de heróis da fé. Vocês conhecem a história de todos eles? Conhecem, não? Noé era um cara muito legal, né? Muito bom. Abraão nem se fala, um mentiroso danado. Jacó, Moisés teimoso. A Raabe era uma mulher assim, não de muita fama não, né? Era prostituta. Gideão, Sansão, era um carinha danado também. Davi nem se fala, né? É uma lista, gente. Salomão, Jonas fugiu de Deus. Não vou pregar nenhuma em Nínive, que é? Tu olha a lista, e tem um estudioso de Antigo Testamento sobre pessoas deficientes, ele fala assim, a lista é fantástica, todo mundo é bonitinho. Gente, a gente tem uma impressão que assim, a Bíblia é um livro de super-heróis, né? Imortais. A Bíblia é cheia de pecador. O único que não é aqui, sabe quem é? É aquela luz vermelha que passa ali, a linha vermelha é Jesus. Obviamente Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, né? O resto, todo mundo aqui não vale nada. Todo mundo é pecador. Vocês estão entendendo? Então, a gente olha para esses nomes da Bíblia, heróis da salvação, heróis da fé, blá, blá, blá. É todo mundo quebrado, todo mundo pecador. E por quê, gente? Por quê? Isso é teologia. Porque não é uma teologia da glória, é uma teologia da cruz. Deus está falando assim, vocês são salvos não porque vocês são bons, vocês são salvos porque meu filho morreu por vocês. Jesus leva a gente para a cruz, ó. Vocês estão entendendo, pessoal? Isso é teologia bíblica. Deus está dizendo assim, olha, esse povo todo que vocês acham que são bons, que eu usei para proclamar a palavra de Deus, eles são todos pecadores e cada um tinha um problema pior do que o outro. Mas eu usei eles. Tá? Olha só, esse homem, Michael Bates, ele tem esse livro aqui, ó, Disability in the Gospel. A deficiência no Evangelho. Esse livro é fantástico, gente. E nesse livro, esse homem tem 5 filhos. Ele tem um filho que tem, eu acho que paralisia cerebral, bem severa. E 2 têm deficiências moderadas. Dos 5 dele, 3 têm problemas, né? Quem diria problema, né? Dificuldades. E os filhos dele são todos adotados. Interessante isso também, né? E aí ele fala sobre esses nomes, ele fala assim, ó, os cristãos, na sua maioria, têm essa noção preconcebida de que todos esses grandes nomes do Antigo Testamento que eu mostrei para vocês, são grandes nomes por causa do seu caráter, a grandeza da sua coragem e seus traços de liderança, eram grandes líderes, mas nada poderia estar mais longe da verdade. Aí ele fala assim, a história de Deus nas Escrituras usa esses personagens para destacar o quê? As suas fraquezas, as suas incapacidades e as suas imperfeições. E ao fazer isso, Deus fazer isso, a glória e a graça de Deus são ampliadas ainda mais. Você está vendo o que Deus está fazendo? Fala assim, olha, desse cara aqui, que era um baita de um pecador, olha só, eu trouxe meu filho ao mundo, talvez de todo esse ministério, Davi, Jesus é filho de Davi. Pensa isso, é bíblico, é filho de Davi. Uau, a história de Davi é meio cabeluda, né? Davi não era uma flor que se cheira não, rapaz, mas Jesus é filho de Davi. Da descendência de Davi veio Jesus. Está vendo? Deus, porque quando Jesus se encarna, Ele não peca, mas Ele assume a nossa natureza. E Ele está num mundo de pecado, mas Ele é santo, porque Ele é santo, Ele é o Filho de Deus.
E ele entra no nosso mundo, porque veja bem, gente, Deus é assim, ó, Deus ama o mundo, ele fala assim, ó, vocês ficam lá e eu fico aqui. Tudo bom aí, gente? Legal. Eu amo muito vocês, viu? Vou levar um dia vocês para o céu. Tá bom. Que Deus é esse? Esse era o Deus dos gregos, dos romanos, sabia? Esse aqui os gregos. Tinha esses deuses assim que ficavam lá, aí mandavam uns dardos, negócio, o pessoal tinha tudo medão, porque os deuses não interagiam com a humanidade. Os gregos, os romanos, esses deuses e outros pagãos, né? O nosso Deus é um Deus maluco, né? Porque ele resolve ficar igual a gente. Ele desce aqui e fica que nem a gente, tem braço, mão, ele só não peca. Deus não fala assim, ó, eu não sou uma abstração, eu não sou uma ideia, eu sou uma realidade. Você quer ver? Eu estou aqui morando com vocês agora. Está vendo eu? Lembra quando Jesus ressuscitou? Jesus falou para Tomé, vem aqui, bota a mão em mim. Você está achando que eu sou fantasma, rapaz? Olha aqui, ó. Está vendo a marca dos pregos? Olha aqui, bota a mão aqui do lado, aqui, ó. Está vendo o buraco aqui, ó? Vocês já pensaram assim, por que Jesus, quando ele ressuscitou, ele não tirou todos os sinais dele da crucificação? Isso é outra teologia, tem que pensar teologicamente. Por quê? Por quê? Porque ele é Deus, ele é perfeito, e ele representava a perfeição de Deus, não? Mas por que ele continuou com as marcas da crucificação? Pensem. As feridas de Jesus, né? Isaías 53 fala, pelas suas pisaduras nós somos sarados e tal. Jesus fala assim, eu não sou um fantasma, não sou uma coisa que você acha que eu não existo. Tomé, vem aqui, olha bem, cheira aqui, rapaz, bota a mão. Eu já preguei muito sobre esse texto, né? Muita gente fala assim, eu já vi pastor falar assim, Moisés, Tomé botou a mão. Botou nada, gente. Eu acho que ele não botou a mão nenhuma. Vocês imaginam, gente, Jesus se reúne no primeiro dia, Tomé não está lá, aí o pessoal fala, nós vimos Jesus, blá, 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 não vou acreditar só que eu ver, tarará. Você sabe a história, uma semana depois, domingo de novo, está todo mundo reunido, dessa vez Tomé apareceu no culto, e Jesus aparece de novo do mesmo jeito, e ele vai direto falar com Tomé, Tomé, como é que você acha que Tomé se sentiu? Aí Jesus, como é que está ainda? Quanto tempo que eu não lhe via, né? Não, gente, ele deve ter trocado as calças, desculpe a expressão, ele ficou, gente, ele fica, e Jesus vai direto falar com ele, Jesus, a paz de Deus seja com você, ele vai direto falar com Tomé, e ele chega perto de Tomé e fala, Tomé, olha aqui, tarará. Tomé fica de joelhos e diz, Senhor Deus e Deus meu, ele adora Jesus, ele dá um culto a Jesus, porque ele sabe, eu estou na presença do Filho de Deus, que morreu e ressuscitou, e ele tem os sinais que ele morreu por mim. Vocês estão entendendo o que está por trás disso, né? Olha aqui, gente, a luta de Jacó com Deus, essa história é muito bonita, vocês conhecem a história. Jacó pede para Deus abençoar ele, e obviamente a gente fala que é uma luta com o anjo de Deus, né? Era Deus, um anjo de Deus. O que ele fala para Deus fazer com ele, o anjo? Você não vai embora antes do quê? De me abençoar. Eles ficam brigando. Eu acho interessante isso. Vai brigar com o anjo, acabou com você. Mas aqui Deus, né, o anjo de Deus, ele briga com Jacó. Troço louco, né? Estão brigando. Aí o anjo se sente assim meio, parece que com medo do Jacó, né? Porque ele fica intimidado, né? Porque ele começa a brigar. Não, tu não vai embora, tu vai me abençoar. Aí ele deslocou o quê? A coxa dele. Aí o texto bíblico fala que ele ficou mancando, mas só foi uns 2 dias, depois ele ficou bom de novo. O que vocês acham? Aí ele mancou o resto da vida dele. Por quê? Porque ele nunca mais esqueceu que ele lutou com o anjo de Deus e venceu. O que eu quero dizer para você é o seguinte, gente, Deus fala aqui, ninguém quer isso, ninguém quer aquilo, pode servir, mas agora eu vou dizer para vocês que vai poder servir de acordo com a minha vontade. Ninguém é perfeito. Jacó ficou mancando o resto da vida até ele morrer, e o nome dele ficou Israel, ele se tornou o povo de Deus, e Deus está dizendo assim, no meu povo, que é imperfeito, a minha graça vai abundar nesse povo. Você está entendendo? É isso aqui, gente. Jacó está lá, né? Povo, vamos lá, né, e tal, sei lá como ele estava mancando, não sei como ele mancava, mas você está entendendo, gente? Toda vez que ele caminhava, ele lembrava. Era um momento, sabe, para mim é um momento de graça.
Falei assim, cara, eu falei com o anjo de Deus, estou vivo, e sou o líder do povo de Deus, mas estou mancando. Por quê? Porque Deus falou assim, lembra quem tu é e lembra quem eu sou. Vocês estão entendendo o negócio, gente? Eu sou Deus, tu não é Deus, mas eu te amo, e tu vai servir o meu povo, não como tu quer, mas como eu quero. E esse é o negócio na igreja, pessoal. Olha só, Dan Allen, ele é um estudioso, é um psicólogo, ele tem um livro, que ele fala sobre isso de Jacó. Ele fala assim, ó, Deus deseja lutar com cada um de nós, para nos abençoar e nos fazer andar e liderar com uma fragilidade distinta, porque agora eu estou frágil. O mancar de Jacó é um lembrete de que, quando Deus nos dá um novo nome, lembra Jacó e Israel, Ele também torna cada um de nós uma nova pessoa, por meio de uma redenção que requer o quê? Ferimento e pisadura. Pelas suas pisaduras nós somos sarados, Isaías 53. Gente, a salvação é de graça para nós, custou um monte para Jesus. O apóstolo Pedro fala, não foi com ouro, não foi com prata, foi com o precioso sangue de Jesus. Nós vivemos pela graça de Deus, de graça, mas Jesus pagou um alto preço. A nossa redenção, ela veio do ferimento de Jesus, veio da pisadura de Jesus. E isso é o que ele lê em Jacó, quer dizer, Jacó está lá e ele fala, eu estou aqui com toda essa dor e sofrimento, mas eu sou um filho de Deus, porque Deus me abençoa. E aqui nós temos então essa história de Êxodo, gente, olha aqui, isso aqui é muito interessante, eu vou passar rapidamente aqui, porque eu não sei, 10 minutos, ok, estamos aí, vocês estão firmes ainda, gente? Aqui vocês estão vendo, quando Deus chamou Moisés, e vocês estão vendo as desculpas de Moisés, né? Quem sou eu para ir para Faraó, tirar o povo do Egito? Depois ele fala no outro versículo 13, eis que quando eu for falar com os filhos de Israel, lhes disser, o Deus dos seus pais me enviou a vocês, eles vão perguntar, qual é o nome dele? Nome dele de Deus. Então, o que eu vou dizer para ele, o que eu lhes direi? Aí depois Moisés também fala de novo, mas eis que eles não vão acreditar em mim, Deus, nem ouvirão o que vou dizer, pois dirão, o Senhor não apareceu a você. Então Moisés disse ao Senhor, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem no passado, nem depois que falaste a teu servo, pois eu sou pesado de boca e pesado de língua. O que Deus disse para Moisés, quando ele falou todas essas desculpas? Tá bom, vou achar outro cara, vai cuidar das tuas troças lá, vou achar um outro cara aí para fazer isso para mim. Não, ele não falou isso não, ele pegou o irmão de Moisés, para ajudar ele, você vai dirigir, você é um cara que não consegue falar bem, né? Você vai falar muito bem, você não sabe, mas você vai. Quando eu botar você para falar, você vai falar. Aquilo que Jesus fala com os discípulos, quando levarem vocês para os tribunais, lembra esse negócio? Levar para os tribunais, julgar você por causa da minha fé, não precisa ter medo, porque vocês vão saber falar o que vocês nem sabem que você sabe, porque eu vou estar com vocês. O que eu quero mostrar para vocês, gente, que do Antigo Testamento para frente, Deus está usando pessoas com deficiências para cumprir a promessa da salvação dele. Vocês estão entendendo isso, gente? O Antigo Testamento, ele está dizendo, Deus vai salvar o mundo por Jesus, e ele vai usar pessoas que têm dificuldades de fala, dificuldade de locomoção, eles vão ter dificuldades, alguma deficiência eles vão ter, porque não quero que vocês olhem para eles, vocês vão olhar para mim, porque é a minha glória que vai se manifestar neles. E isso é o ministério de qualquer um de nós, gente. O problema nosso de ser pastor, ou de qualquer pessoa de líder na igreja, é que a gente gosta de ficar aqui em cima. Eu vou dizer para vocês, eu fico super nervoso quando eu vou falar. No dia alguém falou assim, pastor, se eu falar, né? Gente, para mim subir aqui é a coisa mais terrível para mim. Vocês não acreditam isso, o pessoal não acredita isso, mas é pura verdade. Toda vez que eu vou pregar, eu fico nervoso. Eu sou pastor há 40 anos, porque eu sei a seriedade que é representar Deus na frente do povo dele. Porque eu também sou pecador, não sou muito melhor do que Davi, do que nenhum dos outros nomes que nós vimos aí. Todo mundo é pecador. Então, o grande problema do pastor, ou de quem é líder da igreja, é eles trazer a glória para ele. Ele achar que ele é o centro das atenções. Aí você lê a Bíblia e Deus fala, é quando você é fraco e quebrado que aí eu quero você. Aí eu quero usar você.
Então, gente, esse contexto está dentro do contexto de ministério para pessoas com deficiência. Aqui, de novo, ó, aquela história que eu já falei para você. Quem é que fez o homem? Quem é que fez o surdo? Deus está perguntando para Moisés. Não foi eu? Então, eu tomo responsabilidade. Vamos trabalhar comigo. Tá? Então, quando a gente vai falar depois, amanhã mais, sobre ministério com deficiência, a gente tem que compreender assim, ó, que a gente está entrando num ministério que é para dar glória para quem? Para Deus. Não é para você como pastor, não é para você como a sua igreja, é uma glória para Deus e para Jesus. Ele que é o centro do negócio. Então, com essa ideia, com essa teologia, nós vamos caminhar para o Novo Testamento e ver assim que Deus usa pessoas imperfeitas, como todos nós somos, para glorificar o nome de Jesus. Tá? Em Juízes, você sabe dessa história. Qual era a história lá com Gideão? Isso é uma história bonita, né? Ele falou assim, Deus, nós não vamos poder brigar com esse povo todo, porque eles têm muito homem, muito soldado, e não dá. Então, Gideão queria o quê? Ele queria ter um exército tão igual ao exército dos inimigos. E Deus fala assim, não. Vendo, Deus não muda a regra? Deus fala, não. Ah, Deus, mas então não dá para ir não, os caras vão acabar com a gente. Ele fala, vamos tomar água lá no rio, lá. Aí ele, né, como é que é a história? Tomar água, né, com a mão, não sei o quê. Você separa, esses tomarem água com as duas mãos, é isso, né? Ou não, eles tomarem água só com a boca, sem a mão, é isso. Né? Botar a boca na água e tomar água, que nem um cachorro toma água, na verdade, né? Esse você pega para ir para o exército. Quantos são? 300. Aí os caras vão lá e guerreiam e derrotou os midianitas. Pensem nisso, por que Deus não deixou ele usar todo o povo? Vamos pensar em teologia de novo. Nós acabamos de falar das deficiências. Por quê? Qual era o perigo de Gideão pensar nisso? Ah, eu sou um baita de um general. Eu juntei um monte de cara, de bom, de guerreiro, e fui lá, acabei com eles. Eu. Então Deus fez ele entrar em guerra com os midianitas com um grupinho de nada de soldado. Porque aí o que ele tinha que fazer? Confiar nos homens dele? Nada, ele tinha que confiar em Deus. Porque senão ele sabia que se Deus não entrasse nessa guerra, ele estava morto. E aí quando eles venceram, eles deram glória para eles. Ah, viu como a gente é bom? Eles deram glória para Deus. Falaram assim, Deus, se não fosse tu, tinha acabado, nós estamos mortos. Então, veja só como é que Deus usa essas coisas. Tem várias. Sansão é uma história bonita também, vocês conhecem. Sansão entrou nesse problema da glória, né, de achar que ele era o grande cara. E no final da sua vida, Deus usa ainda ele a cegueira dele e tudo, para mostrar o seu poder para os inimigos. Ele morre junto, você sabe da história. Né? Mas ali está, Deus levou Sansão ao lugar onde parecia a todos que ele não era mais uma ameaça. Esse Michael Bates é aquele outro que falou dos filhos que eu falei para vocês, né? Então ele está falando dessa história de Sansão. Ele fala assim, ó, Deus levou Sansão a um lugar onde parecia a todos que ele não era mais uma ameaça, que não era mais capaz de realizar nada, porque ele era cego. Mas então Deus o usou novamente, não para a glória de Sansão, mas para a glória de Deus. Tá? Então vocês estão lendo todas as histórias do Antigo Testamento nesse sentido. Samuel, eu vou dando um monte de exemplo para vocês, porque são as histórias que a gente lê e não vê a deficiência, ou as coisas que a gente pensa. Como é que é a história de Davi? Davi era o irmão mais velho, não é verdade? Não. Ele era o cara mais altão, mais bonitão dos irmãos? Não. Mas ele era corajoso, né? Ele lutou com o urso, com o leão, e aí Levi foi lá, né? O sacerdote, né? Samuel, né? Desculpe. Samuel foi lá e mandou trazer os filhos todos, né? Aí ele falou assim, nossa vida, mas é um monte de gente bonita e forte aqui, né? Ele achou que o primeiro já seria o cara. Aí ele falou assim, esse aí não. Tu tem outro filho? Ah, tá. Esse aí não. Não, esse aí não. Um pouco passou todos os caras, falou assim, Deus, está brincando comigo, né? O cara trouxe todo mundo aqui. Ninguém? Não, nenhum deles. Ei, tu tem outro filho aí, por acaso? Ah, tem um aí pequenininho, tá lá, né? Traz o menino aí. Aí vem um bichinho chumbrega, magricelo, fala, mas Deus, isso aí não pode ser o cara, né, Deus? Isso aí não dá não, rapaz. E Deus fala assim, unge esse cara porque ele é o novo rei. Certo? Aí, bom, tu falou, né, Deus? Tá bom, tá ungido. Mas estão vendo o negócio? Olha aqui, ó.
exatamente, ó, na visão humana, eu quero um cara bonito, perfeito, tarará, esse cara é o poderoso, e Deus fala, não, vai ser o cara mais magricelo dos filhos dele, vai ser o cara que, ele é corajoso, é o seu espírito de Davi, eu conheço o guri é bom, mas ele não tem essa fisicalidade, tanto que quando ele foi lutar com Sansão, lembra da história? Saul falou assim, bota minha armadura, pá, não dá, gente, pô, tu é muito grandão, forte, sou um magricelo, aí ele falou assim, não vou com esse negócio não, aí o que ele pegou, passou no rio, pegou umas pedrinhas, o estilingue falou assim, é isso que eu vou lutar a Deus. Tu vê, de novo, olha só, se ele tivesse colocado aquela armadura de Saul para lutar, ele ia confiar o quê? Na armadura. No meu poder bélico, eu posso pegar essa espada e matar alguém. Ele falou assim, não cara, não dá, eu matava os bichos lá com umas pedrinhas, eu vou matar de novo esse cara com essa pedra. E aí quando Golias, né, vem para a luta, Golias fala, vocês estão brincando comigo, né cara? Você não tem um carinha maiorzinho para brigar comigo não, rapaz? Porque isso aí é brincadeira, né? Quer dizer, não dá, vou embora para casa tomar um café, porque vou lutar amanhã, porque isso aí não dá. Quer dizer, ele desprezou Davi, veja só. E Davi, gente, agora você vê Davi sabendo que foi chamado por Deus, porque ele foi ungido. Você sabe que a palavra ungir, no Antigo Testamento, quando alguém é ungido, é que alguém é separado. Esse é o significado da palavra ungir. Por isso que a palavra Messias é ungido, porque ele foi separado por Deus para servir o povo de Deus como Salvador. Quando se ungia um rei, quando se ungia uma pessoa, ela era colocada à parte para fazer um serviço específico de Deus, porque agora essa pessoa está representando não ela mesma, está representando Deus. Estão entendendo isso? Então, Davi, ele chega lá, gente, ele devia estar nervoso, devia estar com medo, lógico que é um molequinho, mas ele falou assim, não, eu fui ungido, quero ver esse cara me meter comigo, vem, pode vir, e o cara está lá, ó, pum, caiu, viu? Se meteu com o cara errado, você se meteu com Deus, o verdadeiro Deus, e isso que são aspectos do Antigo Testamento, pessoal. Não, agora tem essa história linda, estou contando várias histórias do Antigo Testamento, vocês verem como é que Deus trabalha com pessoas deficientes. Vocês conhecem essa história de Mefibosete? Eu quando fui na escola dominical, na escola bíblica, nunca ninguém me contou essa história. Eu não sabia dessa história que estava na Bíblia, gente. E essa história é linda na Bíblia, né? Por quê? Olha só, Davi era muito amigo de quem? Jonatas, né? Filho do rei, muito amigo. Vocês sabem que Jonatas morreu, de repente Davi é o rei, ele é o grande rei. E aí Davi, porque ele era muito amigo de Jonas, ele fala assim, gente, você sabe se na família lá do Jonas tem alguém que precisa de alguma ajuda? Aí o pessoal fala assim, rei, tem um filho dele, um tal de Mefibosete, ele não pode caminhar, ele tem problema nas pernas e tarará. Aí Davi faz o quê? Davi fala, de agora em diante, ele vai vir comer na minha mesa todos os dias. Vocês vão cuidar da administração dele e vocês vão fazer de tudo por ele. Agora vamos pensar teologia de novo. Quem é o rei no Antigo Testamento? O rei representa quem? Representa Deus, está vendo? Estamos falando de teologia. Quem é o verdadeiro rei da Bíblia? Jesus, né? Então Davi, ele foi ungido para ser o rei de Deus, e ele representa Deus. Agora ele convida para comer na casa dele, no palácio dele. Ele mudou para a cidade, para ficar todo dia na casa do rei, vinha lá com as muletas dele, comia na casa do rei. O que vocês acham que foi a conversa na cidade do rei? O rei está brincando, né, rapaz? Traz esse cara, nem caminha dinheiro para comer na casa do rei todo dia. Esse foi a primeira conversa. Mas daqui a pouco as pessoas assim, uau, o rei trazendo um paraplégico para comer na mesa dele todo dia. O que isso significa? Aí vem a pergunta, tá vendo? Quando você lê a Bíblia, você tem que perguntar o que significa o que está acontecendo no texto, o que está por trás disso aí, ó. Davi está dizendo para o povo de Deus, o que é? Deus quer ter comunhão com todos, porque não era só Mefibosete que comia com o rei na mesa, vocês acham?
Não, ele tinha um monte de gente comendo com ele, dignatários, gente importante que visitava ele no palácio, mas lá com ele estava sempre uma pessoa deficiente física. E todo mundo que vinha de outros lugares visitar o rei era poderoso. Para quem é aquele cara sentado lá com ele, rapaz? Ah, isso é um amigo do rei. Não te mete com ele não, rapaz, esse cara aí é amigão do rei. Esse é o Mefibosete. Era filho de um amigão dele que já morreu. O pai dele era amigo de Davi. Agora vocês vão falar de uma outra coisa. Você está falando de mesa. Aí você vai para o Novo Testamento, nós vamos ver isso depois do almoço. Jesus estava na mesa sempre com quem? Com prostitutas e pecadores. É uma mesa de comunhão. Vocês estão entendendo? Então olha aqui, ó, de novo, está vendo? Ó, é uma sombra do que está vindo. Davi, sendo o representante de Deus para o povo, ele convida pessoas que são deficientes, para ter uma comunhão com ele. Agora Jesus vai chegar, ele não vai convidar só o Mefibosete, ele está convidando todo mundo para sentar na mesa com ele. Entendeu? Porque ele é o Salvador do mundo, e todo mundo vai comer na mesa dele. Esse é o aspecto do Antigo Testamento levando para o Novo Testamento. Vou colocar isso aqui ainda, ó. Aqui está a imagem, 0 minuto, acabou. Aqui, ó, aqui está uma imagem de compaixão, comentando sobre o Mefibosete, para com os necessitados, a exaltação dos considerados inúteis, simplesmente por amor. Mefibosete, ele não melhorou, ele continuou uma pessoa que não podia caminhar. Ele não foi curado da sua condição, ele permaneceu aleijado dos seus pés. Mas, no exemplo de Davi, ouçam bem isso, gente, o povo de Deus é chamado a se identificar com aqueles que o mundo rejeita, com aqueles que o mundo considera uma situação de risco. Vocês estão entendendo o que quer dizer? Olha aqui, gente, vamos começar um ministério com surdos na igreja, um ministério com cego. Ih, rapaz, isso vai dar uma dor de cabeça, rapaz. Isso é muito arriscado, tem que mudar. Não, isso não quero. É a mesma coisa, gente, é um ministério de risco. Não se mete com isso não, rapaz, isso é dor de cabeça. Vai trabalhar com criança, vai fazer um coral. Pessoa com deficiência é uma dor de cabeça, é risco, está entendendo? E aí ele está dizendo, ó, Davi entrou no risco. Não, vem aqui na minha casa, vai comer no meu palácio. É esse que é o negócio, gente, tá? O apóstolo Paulo, gente, vou concluir com Paulo, estamos entrando no Novo Testamento. O apóstolo Paulo tinha um espinho na carne. A gente não sabe qual é o espinho, muita gente fala que era problema de visão, era glaucoma, eu escrevia com letras grandes, tarará. Ninguém sabe, gente, é tudo especulação. O que a gente sabe é que ele tinha, ele tinha um espinho. O que é um espinho, gente? Já tiveram um espinho no pé? Eu andava muito descalço quando era criança. Você consegue caminhar com espinho no pé, gente? É uma dor, né? E esse negócio não vai embora até você tirar o espinho. E Paulo quis tirar o espinho, não quis? Deus, tira. Não, minha graça te basta. Ok. Agora, vocês acham que não era visível? O pessoal sabia. O Paulo não está bem, deixa ele se recuperar um pouquinho. A gente não vê isso na Bíblia, gente, mas tem que pensar no mundo dele. Aquele espinho estava com o cara o tempo todo. E o Paulo, assim mesmo, se tornou o quê? O maior missionário da história do mundo. Ele escreveu 3 epístolas do Novo Testamento. Deus usou ele com espinho na carne para ser o apóstolo Paulo. Vocês estão vendo? Essas são as coisas que no Antigo Testamento não podia. Não, agora pode. Tem até um cara com espinho na carne que é missionário meu no Novo Testamento. E aí está meu amigo cego, o Davi Andrews. Olha aqui, ó. Ele diz assim, ó, eu falei sobre isso, ó. O próprio Jesus não se livrou das marcas físicas provocadas por sua crucificação e morte. Em vez disso, ele manteve as marcas dos pregos e o corte da lança a seu lado, para demonstrar que havia morrido e agora estava vivo. Pelas suas pisaduras, nós somos sarados. Esse é um amigo meu cego, o David, grande amigo. Aí tem Isaías 35, eu não vou falar sobre isso, vou parar por aqui, gente.